Domingo de Páscoa, dia de comer chocolate, só que no Morumbi serviram peixe para comemorar a primeira vitória do Tricolor no Brasileirão. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Domingão de Páscoa que trouxe, além de chocolate, a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, 2-1 contra o Santos, e um jogo que o São Paulo deu baile na equipe do Santos. Há muito tempo eu não vi o São Paulo ser tão superior assim a um adversário, sabendo se impor jogando em casa, com o apoio da torcida, que mais uma vez lotou o Morumbi. E uma coisa que eu notei foi que o time do São Paulo estava com mais vontade de jogar e mais leve. As jogadas estavam acontecendo de forma mais natural. O time tinha movimentação, troca de passes rápidos, tanto que por isso colocou o time do Santos na roda. E o São Paulo estava jogando fácil porque estava todo mundo na posição certa, ninguém estava improvisado. E o principal motivo, na minha opinião, é que quem estava armando o São Paulo era um meio armador, que era o Matheus Alves. E o que esse moleque joga é brincadeira. Eu já falei isso em outros vídeos e volto a falar. Esse moleque é craque. A qualidade que ele tem é impressionante. É um jogador que joga de cabeça erguida, bom passe, boa visão de jogo. Ele sempre se apoia nas jogadas com os atacantes de lado de campo do São Paulo. Hoje o Lucas Ferreira pela direita e o Ferreirinha pela esquerda, mas sempre tenta buscar a jogada com o André Silva também. E tem muita qualidade, eu volto a falar isso. Ele dita o ritmo do São Paulo no jogo. E sempre que o São Paulo acelerava as jogadas, levava perigo para o Santos. E aos 9 minutos, o Tricolor abre o placar do jogo. Adivinha com quem? Ele mesmo, Ferreirinha, marcando mais um gol em 2025. Depois de boa jogada dele com o André Silva, onde os dois se movimentaram, não guardaram posição. O André cruzou rasteiro na área e o Ferreirinha mandou a bola para o gol, fazendo o Morumbi comemorar muito esse gol e o Neto se borrar, porque alô craque Neto, garotinho, pé de rato orelhudo. Falta 5 gols do Ferreirinha para você usar a tanguinha. E o São Paulo seguiu amassando o Santos, mandando no jogo contra um peixe que não conseguia levar perigo. Estava sentindo a falta mais uma vez do Neymar. Ainda bem que ele não estava no jogo de hoje, porque o Neymar tem uma fama de sempre jogar muita bola contra o São Paulo. O Neymar que deu uma zoada no São Paulo depois do jogo do Paulista, dizendo que tava complicado o fim de semana do São Paulo, do torcedor são paulino. Tá complicado o final de semana com São Paulo, hein? Mas, ô Ney, deixa eu perguntar pra você. O ano tá complicado pro Santos, pro torcedor santista, né? Vocês não estão nada bem. Que fase tá o Santos, hein? E hoje não foi diferente, sem o seu principal jogador. Tomou baile do Tricolor, que fez 2-0 ainda no primeiro tempo, com o André Silva, depois de um passe perfeito na medida do Alves, onde ele toca nas costas da zaga do Santos e o camisa 17 manda a bola para o gol aos 22 minutos. E o André foi comemorar o gol no escudo do São Paulo no Morumbi, fazendo o estádio vibrar ainda mais com esse gol. Ele que teve uma discussão com o Alan Franco depois do jogo contra o Botafogo lá no Newton Santos, mas já se acertaram. E eu volto a falar, coisa que eu acho que tinha que ser resolvido dentro do vestiário para que não desse toda essa repercussão que deu no caso, mas já foi resolvido entre eles. O Alan Franco até comemorou o gol junto com o André Silva. Parece que o fumo deu certo. O André fez um post no Instagram falando sobre isso, que isso acontece e ele está focado em ajudar o São Paulo. E hoje mostrou isso mais uma vez com assistência para o gol do Ferreirinha e principalmente com mais um gol dele, ele que é o artilheiro do São Paulo em 2025. E agora com a lesão do Caleri, é o nosso titular, sem dúvida nenhuma.
mas o Rian Francisco merece uma chance também. Osbeldia, olha pro moleque, o moleque é craque também. E o São Paulo seguiu amassando o Santos, colocando o peixe na roda, que não conseguia levar perigo, reagir no jogo, quase tomou o terceiro do São Paulo, mas o Santos teve a ajuda do Wilton Pereira Sampaio, que marcou um pênalti sem vergonha, mandrake pro peixe, num lance que o Enzo Dias vai disputar, tá disputando a bola com o Bom Tempo, que erra o cabeceio e a bola acaba batendo no braço do Enzo Dias. E sinceramente não é porque é o São Paulo, o time que eu torço, mas não é pênalti aquilo, o braço tá muito próximo, quase que colado no corpo do Enzo Dias, e não tinha como ele tirar o braço nesse lance, não era para ter sido marcado pênalti. Mas de novo o São Paulo é prejudicado pela arbitragem. Por quê? Porque não tem força nos bastidores, a diretoria não luta pelos direitos do São Paulo. Toda vez é isso, o São Paulo, seja jogando no Morumbi, no Allianz, na Neoquímica, no Maracanã, é garfado. E pra você ver que não é choro meu, teve um lance igualzinho esse com o Gerson no jogo com o Flamengo. Só que não foi marcado pênalti. Aí contra o São Paulo tudo é marcado pênalti. Fica difícil, né? Aí nos acréscimos, com esse pênalti marcado, o Santos diminui, com o Tiquinho batendo forte esse pênalti. O Rafael até chega a encostar na bola, mas não consegue fazer a defesa, com o Peixe empatando o jogo nos acréscimos, como eu disse, aos 47. No segundo tempo, assim como foi no primeiro, o São Paulo tinha a chance de aproveitar a Páscoa e dar um chocolate no Santos. Só que o time do São Paulo tirou o pé, não quis mais jogar. Enquanto o Santos, percebendo isso, começou a ameaçar, a criar chances. Ainda bem que o Rafael, mais uma vez, estava fechando o gol, salvou o São Paulo várias vezes nesse clássico. Talvez a maior delas já no finalzinho do jogo, numa cabeçada do Tassiano, que ele faz a defesa à la Rogério Ceni. Cara, o Rafael é um puta de um goleiro. Tem gente que critica ele, e pra eles eu só tenho que dizer uma coisa: vocês merecem Sidão, Denis, uma junção desses dois goleiros junto com o Volpi, porque você criticar o Rafael é brincadeira. Vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo na temporada, nos últimos anos. Cara, desde o Rogério, é o melhor goleiro que a gente teve. Tá muito bem em 2025, volto a falar isso. E tá sendo o capitão do time. Ele tá praticamente com a skin do Rogério Ceni, só falta ser careca. Porque tá sendo goleiro do São Paulo, capitão, e tá fechando o gol, salvando o time. E de verdade, eu não consigo entender por que o time do São Paulo foi tão covarde no segundo tempo. Tava jogando em casa, muito superior ao time do Santos, que, com todo respeito, é muito limitado. Só o Neymar ali de bom jogador, sinceramente, porque o time do Santos caiu muito. E o São Paulo não conseguiu manter aquele ritmo, aquela intensidade que teve no primeiro tempo. E para mim não é desculpa por causa dos últimos resultados. O time tinha a obrigação, por estar jogando em casa, ter passado o carro em cima do Santos. Porque se fosse ao contrário, o Santos não teria dó da gente. E isso seria bom para, além de ter uma vitória mais tranquila no jogo, o São Paulo ganhar mais moral por ter vencido um dos principais rivais de goleada, para ganhar uma boa gordurinha no saldo de gol. Só que o São Paulo não fez isso, foi muito covarde. Essa postura precisa ser resolvida. O São Paulo não tem que ter dó de ninguém, assim como foi contra o Corinthians ano passado, que o São Paulo podia ter goleado também, mas tirou o pé. Hoje com o Santos foi a mesma coisa. E o São Paulo, como eu disse, foi muito discreto. O time já não estava funcionando.
apesar de em alguns momentos conseguir responder à pressão que o Santos deu para o São Paulo, e teve um pênalti a favor do São Paulo não marcado, aonde o Alves foi disputar a bola com o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que acerta o joelho do Alves na disputa, e o VAR tem a cara de pau de dizer que o lance foi normal, o lance foi limpo. Cara, quase que o Brazão tira o joelho do Alves, arranca a perna dele. Perigoso machucar o jogador do São Paulo. Aí o VAR, o Wilton Pereira Sampaio, me fala que o lance foi limpo. Cara, que palhaçada é essa? Eu já tinha falado isso antes no vídeo. Toda vez o São Paulo é prejudicado. Era um pênalti claro. E ainda o Brazão tinha que ter tomado um cartão, se não ser expulso. Só que o São Paulo é assim. Contra o São Paulo é sempre assim. Nunca o São Paulo... existe uma arbitragem justa para o São Paulo. O São Paulo sempre é garfado. Seja com pênalti contra marcado, pênalti a favor não marcado. E o Casares, o cara do momento, não quer aparecer. Belmonte não existe. Diretoria do São Paulo está mais a fim de usufruir do status de ser da diretoria do São Paulo do que fazer a função que ser da diretoria do São Paulo pede. E isso acaba prejudicando o time do São Paulo, que mesmo com tudo isso de ter recuado demais contra o Santos e contra a arbitragem, o Tricolor venceu a primeira no Brasileirão, jogando em casa com o apoio da torcida que lotou o Morumbi. Foram 52.436 torcedores viram essa primeira vitória do Tricolor no Brasileirão, que poderia ter sido mais tranquilo, uma vitória elástica, poderia ter dado um chocolate para o Peixe, mas vendo a situação dos últimos jogos, essa vitória sofrida, suada, tá de bom tamanho para o time ganhar uma moral e jogar mais tranquilo na sequência do campeonato, na sequência da temporada. Mas vencer é vencer, como diria o Dominique Toretto. Vencer é vencer. Mas eu gostaria de ter visto uma goleada do São Paulo pelo volume de jogo que o time teve. Pena que mais uma vez o Zubeldia retrancou o time no segundo tempo. Zuba, bora fazer esse time jogar. O time tá jogando bonito, colocando o Santos na roda. Tinha que ter deixado o time ofensivo pra gente comemorar uma goleada e zoar os santistas. Em especial o Ney, né? Eu volto a falar. O ano tá complicado pro santista, hein, Ney? E todo o time tá de parabéns por essa primeira vitória no Brasileiro. O Rafael, cara, um dos grandes responsáveis por essa primeira vitória do São Paulo. Mais uma vez fechando o gol, salvando o time do São Paulo mais uma vez. É impressionante o grande momento que o Rafael vive, que está sendo o nosso capitão. Não teve culpa no gol do Santos, porque pênalti é 50-50 e o Rafael ainda não é especialista nisso. E eu volto a falar, o Rafael é um dos grandes goleiros da atualidade. Para mim, poderia ir para a seleção brasileira, não seria nenhuma surpresa. Pelo que ele está fazendo, pelo que ele está jogando no São Paulo, o nosso capitão, o sucessor do Rogério Ceni, também merece uma vaga na seleção brasileira. Agora, mudando de nacionalidade, a gente tem o português, o Cédric, que fez uma boa partida, muito seguro na marcação, na defesa e no ataque, se apresentando bem até, com uma qualidade, espetando muito bem no jogo. O Juan hoje jogou muita bola, não se atrapalhou, não ferrou o time do São Paulo hoje, jogou sério, jogou muita bola, colocando o ataque do Santos no bolso, junto com o Sabino, que também destruiu no jogo. Essa zaga reserva do São Paulo tomou conta do recado, jogou muita bola, junto com o Enzo Dias, que de novo, cara, que jogador. Outra grande partida
na defesa gigante, não deixando o Guilherme e o restante do ataque do Santos jogar, e no ataque aparecendo muito bem, sendo, não sei se é certo dizer, mas vamos colocar assim, sendo um escape do time do São Paulo pela esquerda, dando opção de passe, encostando no Ferreirinha. O Alisson, mais uma grande partida, marcando muito bem, sendo o cão de guarda do São Paulo, e mostra mais uma vez que não importa se está jogando como um volante mais fixo, de mais marcação ou mais solto, ele sempre vai jogar muita bola, tem muita qualidade o Ali Show. Marcos Antônio, uma partida ok, não empolgou, mas fez o básico, para mim tá bom. E o Matheus Alves, que para mim foi um dos melhores, se não o melhor jogador do São Paulo hoje, tanto que, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de melhor do jogo lá na Globo. Cara, armador, joga de cabeça erguida, cadencia o jogo, arma as jogadas com muita qualidade para o São Paulo, dita o ritmo, distribui as jogadas, visão de jogo, joga junto com o time, ele faz o time correr, a engrenagem rodar, por assim dizer. E cara, que bom que Cutia tá aparecendo mais uma vez para salvar o São Paulo. Esse moleque tem muita qualidade, na ausência do Oscar, é o titular, é o dono, é o nosso armador tricolor. Eu sei que ele ainda é novo, tá começando a carreira profissional dele, mas olho no Matheus Alves, esse moleque joga muita bola. Outro que joga muito é o Lucas Ferreira, que de novo destruiu na direita. Cara, vai pra cima, dribla, não tem medo de encarar a marcação, e sempre tem aquela jogada dele com o Alves, por se conhecerem da categoria de base do São Paulo, e sempre que tem a chance ele arrisca. Não é aquele jogador que tem medo, que só finaliza de dentro da área. Ele sempre busca um chute de fora quando tem a chance, e sinceramente, para mim isso é o diferencial hoje no futebol, porque tem muito jogador que já é experiente, só que tem medo de chutar de fora da área, e ver um moleque tendo essa personalidade, para mim é muito legal, ainda mais sendo do meu time. O André Silva, gol e assistência, jogou muito bem, se movimentando, não ficando parado no meio da zaga, apesar de dar muito trabalho para os zagueiros do Santos, e se entendendo muito bem com os outros dois atacantes do São Paulo, com o Alves. E eu volto a falar, na ausência do Caleri, ele vai ser o atacante titular, e é bom ver que ele tá dando conta do recado, na ausência do nosso camisa 9. Outro que jogou muita bola foi o Ferreirinha, mais uma vez. Cara, fez fumaça, vai pra cima da marcação, drible, velocidade. Cara, é um dos diferenciais do São Paulo. Vem sendo um dos diferenciais do São Paulo nos últimos jogos. Fez mais um gol pra conta dele e do craque Neto. Aí, ô Oreiudo, prepara a tanguinha, tá, garotinho? Que logo, logo você vai aparecer de tanguinha pro Veloso e pro Souza. Dos que entraram, o Ferrarese e o Bobadilha jogaram bem, entraram para melhorar a marcação do São Paulo, ou melhor, a retranca do time, fizeram isso muito bem, enquanto o Igor Vinícius e o Rodriguinho entraram para ser uma válvula de escape do time, para fazer o São Paulo reagir no jogo, a responder o Santos. Só que como o time estava retrancado, estava muito preocupado em se defender, eles fizeram muito pouco isso no jogo. Sinceramente, o Igor Vinícius pouco fez isso, quem mais fez foi o Rodriguinho, e é bom ver que ele tá tendo chances no São Paulo, porque quando subiu pro profissional era considerado uma joia, um cara que poderia dar muito certo com a camisa do São Paulo. Não teve tantas chances nos últimos anos. O Zubeldia parece que está optando por dar essas minutagens para ele, e é um moleque bom de bola. Espero que dê certo com a camisa do São Paulo, como a gente já viu muitos no passado, e no futuro, que
o sucesso dos Crias de Cotia se repitam no tricolor em 2025 e muito mais no futuro. E agora ele, né, Luiz Ubeldia, que armou muito bem o time do São Paulo, fez o São Paulo ter presença de ataque, poder ofensivo e tendo um ataque móvel, um ataque que se movimenta muito bem. Armou o time para atacar, só que no segundo tempo optou por recuar o time e sinceramente isso eu não aceito, porque eu volto a falar, era jogo para o São Paulo golear, era para o São Paulo dar show hoje, mas talvez o medo de acontecer o que aconteceu nos últimos jogos tenha falado mais alto no Zubeldia, mas precisa ser ousado, Zuba. Ousadia para o Zubeldia, porque a gente já viu que em alguns jogos precisa disso. E agora o São Paulo se prepara para viajar para o Paraguai, onde vai enfrentar o Libertad pela Libertadores. Vamos em busca de mais uma vitória na Liberta Tricolor. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo se vocês puderem. Fazendo isso, vocês me ajudam muito. Eu vejo que eu estou no caminho certo, vejo no que eu posso melhorar e o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e recomenda eles para mais pessoas. Então bora me ajudar fazendo isso, me deem essa moral. Também comentem aí o que vocês acharam dessa vitória suada do Tricolor no clássico contra o Santos, o que vocês esperam para o jogo contra o Libertad. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo, junto com o Insta do agora JG Esportes, onde as camisas seguem sendo de muita qualidade e num preço muito acessível, e quanto mais camisas você compra, melhor o preço é, sejam elas de basquete ou de futebol. Então, se você quiser uma camisa dessa do São Paulo, ó, com o pet de campeão da Copa do Brasil, é lá que você tem que pedir. Seja essa, a atual do São Paulo, ou uma das mais antigas, ou de qualquer outra equipe, o seu manto vai estar lá. E não se esqueçam de dizer a eles que conheceram eles através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, pessoal. Até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto. E agora, bora comer um chocolate com peixe. Chupa, Neymar! Ô Neymar, o Santos perdeu. Que fase, tá complicado.